Amém, graças e paz a todos. Vamos aqui dar início ao estudo. Antes de fazer uma oração, eu quero aqui ler o versículo da palavra do Pai, e agradecer também pelas nossas vidas, pela saúde que Ele tem nos dado e por nos guardar em meio a esta pandemia, e todos também que estão aí sendo acometidos desta enfermidade, mas que tem escapado. Nosso Pai é misericordioso. Quero ler aqui Mateus capítulo 23, versículo 31, diz assim: assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víbora. Como escaparei da condenação do inferno? Prestou atenção na leitura? Presta bem atenção na leitura. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. O que vocês acham que ele está falando aqui? Será que está se referindo a uma cobra mesmo? Não, isso é uma pessoa. Mas por que está chamando de serpente, raça de víbora? Nós aqui sabemos muito bem. Quando tem vocês já viu uma pessoa virar para outra e falar assim: não, aquela mulher é uma cobra, só. Ou então o outro vira e fala: aquele homem, ele é mau demais, aquilo é uma serpente, só. É uma pessoa, mas isso aqui é o quê? Simbólico, figurativo, metafórico. Não está se referindo a uma serpente que rasteja, está se referindo a uma pessoa. É isso que nós vamos ver hoje. Aí ele está falando: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Será que o pai desses homens é uma cobra? Uma cobra que rasteja? É claro que são pessoas, o quê? Pessoas de índole mal. Pessoas malvadas, pessoas ruins, pessoas maldosas. Que é uma das características que uma serpente tem. Ela é o que? Ela é traiçoeira. Então, por isso que ele está falando que enchei-vos por vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víbora. Está falando que eles são o quê? Que eles são filhos de pessoas mal. De pessoas maldosas. Então nós vamos fazer aqui uma breve confissão e vamos agradecer o Pai e dar início aqui, Querido Pai, amado, todo-poderoso, em nome do Teu Filho, nós te agradecemos pelo pão de cada dia, pela nossa saúde, por tudo que Tu tens feito, pela Tua misericórdia para conosco, pelas Tuas mãos estendidas sobre nós, por nos guardar, ó Pai, em meio a esta pandemia e nos livrar de todos os perigos. Pai, te agradecemos por estar reunido aqui nesta noite para mais uma vez alimentar da Tua palavra. Assim te agradecemos. Amém. A serpente que enganou Eva. Gente, como nós já estudamos aqui e nós estamos bem cientes, já sabemos que diabo não é um ser espiritual. Não é um ser de cauda, como se fala no sistema religioso, como se fala nas denominações lá fora, que o diabo não é um ser espiritual, que o diabo é o que? Se refere a uma pessoa. Assim como Emanuel se referiu a Judas: eu vos escolhi dentre vós dois, mas um de vós é um diabo. E assim como Pedro, quando chegou para o mestre, para tentar impedir com que ele não fosse morrer na cruz, ele virou para ele e falou: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas do Pai, mas somente as coisas do homem. Então, o diabo e Satanás e a serpente, todos três é um só. Diabo, vou pôr 4. Dragão, diabo, Satanás e serpente. Todos 4 é um só.
É um só, todos quatro. Não tem esse que o diabo é um, a serpente é um, Satanás é um, o dragão é outro. Não. Todos estão se referindo a uma pessoa, pessoas malvadas e pessoas que têm o quê? Poder e autoridade. Vamos lá então? A serpente que enganou Eva. Hoje nós vamos saber, gente, que a serpente que enganou Eva lá no jardim do Éden não é uma cobra que rasteja. Hoje nós vamos aprender isso aqui, nós vamos ver. Gênesis 1:27. E criou o Pai o homem à sua imagem. A imagem do Pai o criou, homem e mulher os criou. E criou o Pai o homem à sua imagem. Gente, se o Pai criou o homem à sua imagem, uma coisa eu pergunto para vocês, qual que é a imagem do Pai? Alguém aqui sabe qual que é a imagem do Pai? Qual que é a imagem do Pai? Espírito. O Pai é Espírito. Então, se o Pai é Espírito, criou nós que somos Espírito. Imagem dele. Agora, se ele falasse assim, imagem do homem, que nós vamos ver ali ele está criando. Quando se fala criar, é a mesma coisa de eu chegar aqui e falar assim, aqui, ó, uma suposição que eu estou fazendo. É claro que eu não tenho esse poder. Esse celular não existe. Eu chego e falo, haja. Ele aparece aqui na hora. Quando criou os céus e a terra, não foi assim, não? Não existia nada. Ele chegou lá e falou, haja. Apareça lá. E criou. Então ele criou. Os espíritos foram criados. Ali não está fazendo, ali está criando. Ele estava criando ali o espírito que é o homem, a sua imagem, a imagem do Pai os criou. Homem e mulher os criou. Pela palavra do Criador, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Pela palavra do Criador, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Que corpos celestes são esses? É claro que existe, gente, corpo celeste em cima, estrela, sol, lua, tudo são corpos celestes. Só que um corpo espiritual também é considerado um corpo celeste. Porque ele pertence à região celestial. Olha lá, pela palavra do Criador foram feitos os céus e a terra, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Daqui a pouco nós vamos entender por que esse corpo celeste foi feito, criado pelo sopro da boca dele. Olha lá, quer ver? E assim, ele não criou a imagem dele? Agora que vocês vão entender que cada um no seu lugar. Assim como trouxemos a imagem do terreno, de quem? Assim como trouxemos a imagem do terreno, quem que é o terreno? Adão. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Cada um tem sua imagem. Nós temos a imagem do Adão, mas nós temos também a imagem do celestial, que é o Espírito que está dentro de nós, que são os filhos verdadeiros do Pai. Por quê? Porque a carne para nada presta. Na carne nós trazemos a imagem do terreno, do que é carnal, que é Adão. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Lá ele criou, não criou? Do nada, do sopro, criou. Agora aqui não, aqui ele vai formar. Formar é o quê? De uma matéria que já existe. Agora já existe barro. Agora ele não vai criar, mas agora ele vai fazer. E formou o Pai Eterno, o homem do pó da terra. Que homem? O homem terreno. Não é o homem celestial, é o homem terreno. E formou o Pai Eterno, o homem do pó da terra. Pelo sopro dele, ele fez o quê?
Pelo sopro dele, ele não criou os corpos celestes? Olha lá. Ele não criou os corpos celestes, o que que vai fazer agora? E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Soprou aquele corpo celeste dentro do homem que foi feito de barro. É isso que aconteceu. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem só passou a respirar e ter vida depois que foi colocado nele o sopro de vida, que é o Espírito, que colocou dentro desta carcaça. O primeiro homem da terra é terreno. O primeiro homem da terra é terreno. Que primeiro homem? Adão, é terreno. O segundo homem, o filho, é do céu. Que segundo homem é esse, o filho que é do céu? O que desceu dentro do ventre de Maria e foi gerado pelo Espírito. O primeiro homem da terra é terreno, que é Adão. O segundo homem, o filho, é do céu. Ele não é terreno, ele é do céu. Ele largou a glória, esvaziou de si mesmo e veio, habitou aqui num corpo de carne e nasceu. Esse é do céu. O primeiro não, o primeiro é terreno, que é Adão. Já o segundo é de cima, que é o espiritual. Vamos voltar lá então. Ora, fez tudo lá, criou o jardim, colocou Eva e Adão lá, coisa e tal. Aí agora, ora, a serpente era a mais ou o mais que está ali? Ora, a serpente era a mais astuta? Não. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Está no masculino. Está no masculino. Não está no feminino. De todos os animais selvagens que o Criador tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que o Pai disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Espera aí. Mas o Pai falou foi para quem? O Pai não falou para a cobra, não, hein? Será que foi para a cobra que o Pai chegou e falou: ó, não é para comer do fruto, não, hein? O dia que você comer, seus olhos vão se abrir e vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal. Não foi. Não foi para ela. Foi para quem? Foi para Adão. Quem que é a serpente ali? É Adão. Ele falou foi com Adão. Só que ali está escrito que numa linguagem simbólica, metafórica. Por quê? Porque quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, gente. Moisés estava lá. Moisés não estava lá no jardim do Éden, não. Ele colocou numa linguagem que os judeus conseguissem interpretar e entender. Ele não estava lá. Ele colocou numa linguagem o próximo mais fácil para que o judeu pudesse entender essa linguagem. Porque o Pai não falou com... Agora, a serpente, será que estava lá escutando? Quietinha lá escutando? Ó, o Pai está falando lá com Adão, lá que tem uma árvore aí que não pode comer não, hein? Outra coisa também, quando o Pai lança a maldição na serpente e fala que ela vai rastejar... Ô, gente, como vocês veem o que é erro de interpretação? Tá faltando uma coisa aí, não tá, não? Serpente, aqui, ó. Vou lançar uma maldição no você aqui. Tinha que estar lá, então. A partir de hoje, você vai rastejar e vai comer pó. E tem uma coisa aqui, ó. Você não vai falar mais também, não, tá? Você vai ficar sem falar.
Alguém por aí já encontrou com a cobra aí, no meio do mato aí, ou dentro de casa, virou e falou, opa, cuidado aí, hein? Fica esperto que eu vou dar o bote, que esse canto aí é meu, você está entrando em terreno que não é área sua. Alguém que foi pro mato, roçar mato aí, ou pescaria, alguma coisa, encontrou lá com a sucuri lá, ou uma cobra lá, e ela virou e falou, ó, vai pescar aí não, hein? Casca fora daí. Isso aqui não é território seu, não. E aí? Então por que elas não falam hoje? Era para elas estar falando. A gente vê que como que é a interpretação. Era para ela... Ali ela não falou. Só que por que ela falou? Porque é Adão. Porque o pai falou foi com Adão, não foi com ela. Foi com Adão que o pai falou. De todas as árvores do jardim comerei, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerei. Olha lá a pergunta que está fazendo. É Adão que está perguntando aquilo ali. E esse disse a mulher. E esta disse a mulher. É assim que o pai disse, não comereis de toda a árvore do jardim. É Adão que está fazendo isso. Agora nós vamos saber. O homem é o quê? O homem é um animal o quê? Quem estudou aqui sabe, o homem é um animal o quê? Racional. Racional. E os outros animais são o quê? Irracional. E tem alguns ainda que falam que tem capacidade, que a ciência fala que tem capacidade de ser racional, que é o cachorro, e me parece que o chimpanzé, e tem um outro que aproxima também. Diz que ele consegue um pouco aproximar aí de ser racional, mas o homem é um animal irracional. Olha lá. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Que corpo animal é esse que semeou? Semeia-se corpo animal, ressuscitará. Paulo recebeu esse mistério aí. Olha o que Paulo está falando aos irmãos de Coríntios. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Que corpo animal é esse que semeou? Cobra? Serpente? Não, gente, o homem. Está vendo como que as linguagens vão casando uma com a outra? Adão era o quê? Um animal racional. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim como há o meu corpo terreno, meu corpo de carne, há também um outro corpo espiritual que está dentro desse corpo. Semeia-se no corpo animal. Só que quando partir daqui, é o quê? Corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O que é isso? Carne. Carne. Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Porque aqui, ó, quando Emanuel veio na terra para morrer, é a mesma coisa de Adão, gente. O primeiro Adão é carne, o segundo Adão é espírito. Qual que é o segundo Adão? O filho que veio. Ele é espírito vivificante. O primeiro é terreno, é carne. Agora, o outro não. O último Adão é espírito vivificante. Não tem nada a ver com carne. Mas não é o primeiro? Mas não é primeiro o espiritual? Senão o animal? Depois o espiritual. Tá vendo? Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Qual foi? Quem não fez a carcaça lá primeiro? Depois que fez a carcaça animal e racional, que veio o espiritual, que assoprou o espiritual dentro.
Mas primeiro é quem? Não é primeiro o espiritual, o animal é primeiro, depois que vem o espiritual. Aí, ó, olha o que está dizendo aqui em Atos dos Apóstolos. De um só fez todas as raças dos homens. De um só fez todas as raças. Se de um só ele fez todas as raças dos homens, então, coitada da serpente, cadê ela? De um só fez todas as raças do homem, de um só quem? De Adão. Então era para estar assim, ó, de um fez algumas raças e da serpente fez outras raças. Não, de um só. Não está colocando segunda pessoa ali. Ali está um só. De um só fez todas as raças dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Está vendo? De um só fez todas as raças da terra. Aquela serpente ali está em que? Sentido figurado, simbólico, não é literal. Só que os homens pegam e fazem o quê? Eles pegam aquilo ali e colocam aquilo no sentido literal. E quando se coloca no sentido literal, a única coisa que nós vamos pensar que é uma cobra mesmo. Só que está se referindo a quem? A Adão. Tiago 3,14, olha o que Tiago diz. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, eu não sei se seja alguém aqui já chegou a pesquisar sobre isso, faccioso, facção. Alguém aqui sabe o que é? Uma facção? Facção é uma coisa que não existe, não? Não é verdade? Não. Sabe o que é facção? Facção são partidos. Partidos, cada um lutando pelo aquilo que é seu. Cada um lutando ali pelo aquilo que ele acha que é. E os partidos. E dentro dos partidos tem o quê? Dentro dos partidos tem aquilo lá, ó. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, tem inveja e sentimento faccioso. Por quê? Porque um quer ser melhor do que o outro, um quer ser maior do que o outro, um quer puxar para um lado e o outro puxar para o outro. Ah, fulano é daqui, não vai em tal. Fulano é daqui, não pode ir lá. E são o quê? Partidos facciosos. É isso que Tiago está avisando. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, não adianta exaltar. Nem mintais contra a verdade. Está mentindo. Aí olha o que ele diz, ó. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Agora ele vai englobar os três. Olha lá. Ele pega e coloca os três lá. Os três que nós acabamos de falar há pouco tempo. Mas é o quê? Terrena, animal e diabólica. Tudo isso aí encaixa em quem? Em Adão. Primeiro, o homem é terreno. Animal, racional. Diabólico. Por quê? O diabo é uma pessoa, não é um ser espiritual. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, tá vendo? Aí os homens englobam em quê? Não são espirituais, são carnais, porque só pensa nas coisas da terra, são o quê? Animal e racional, porque não pensa, gente, não raciocina, não tem discernimento. E é um diabo agindo na terra.
Por quê? Porque está mentindo contra a verdade. Não prega a verdade, prega a mentira. Essa sabedoria é o quê? Terrena, animal e diabólica. As três coisas, tudo embutido em Adão. E nos homens hoje, na face da terra. Que são o quê? Os filhos da perdição. Aí, olha o que Paulo escreve. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, olha lá, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, quando se lê isso, a gente já pensa logo, cobra, foi a cobra. Não. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, quem enganou Eva? O próprio Adão. Com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há no Filho. Ô gente, quem que está fazendo isso aí hoje? Quem que está fazendo as pessoas se apartar da simplicidade que há no Filho? Será que é uma cobra que veio lá, entrou lá no meio do culto e falou, ó, faz coisa errada aí, tá? Ela veio rastejando e quando chegou no pé do altar, no meio, ela plumou igual aquelas najas lá do deserto. Ô, irmão, que coisa, hein? Será que é? Eu tô vendo é homem, gente. Nós estamos vendo aí, é homem, cobra, serpente, fazendo o quê? Fazendo o povo se apartar da simplicidade que há no Filho, da pureza. Mas aí não, põe na nossa cabeça que é uma tal serpente. Então cadê ela no meio do povo? São o quê? São os próprios seres humanos. Porque o próprio ditado popular já fala, e o ditado não é errado. Ah, mas aqui fulano de tal é uma cobra, que ele é uma víbora. Porque o sujeito não tem qualidade, ele é de péssima qualidade, ele é ruim mesmo. Ele faz o mal e ele é enganador e pronto. E para contar mentira, ele é o número 1. E sabe disfarçar. É isso que nós temos, que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Paulo estava pedindo para os irmãos de Corinto para pegar e o quê? Para ficar atento, porque ele tinha medo que isso acontecesse e hoje está acontecendo. Romanos 5 e 12. Portanto, como por uma serpente entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por uma serpente? Olha lá. Eles não ficam falando que é a cobra que traiu Eva lá, que foi uma serpente, não, olha lá, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, entrou por quem? Através de Adão. Que o pecado entrou, não foi através de uma cobra. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Foi através de quem que o povo se tornou pecador? Através de Adão. Porque Adão pecou, Adão errou e todos pecaram. Todos passaram o quê? Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos morrem hoje. Por quê? Porque Adão foi o responsável por isso. João 8 e 44. Olha o que ele diz. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Quem? Adão. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não assumiu a culpa. Quando chegou lá no jardim, falou com ele, você descobriu que você estava nu porque você comeu do fruto que não podia comer, né? A mulher que tu me deu, a mulher que você me deu que é culpada.
Ela que é culpada de eu ter errado lá e ter comido. Continua hoje a mesma coisa. Vai lá, faz coisa errada, erra, trupica e daqui a pouco que não. Eu tenho que arrumar alguém para me julgar a culpa nele. Eu tenho que sair fora desse problema. Vou jogar na costa não sei de quem. Aí o primeiro jacaré que está na frente, ó. Aí, ó o culpado aí, quem que errou aí, ó. Foi fulano. Foi fulano que fez errado. De lá. Mentiroso, pai da mentira. Não errou? Assume a culpa, então. Só que a mesma coisa acontece hoje. As pessoas erram, tropeçam, mas porém o quê? Sempre procura uma desculpa, procura um para lançar as culpas. Aí, ó, gente, eu vou te falar com você, viu? Aí o ser humano erra, dá com a cara no muro, trupica, faz coisa errada e depois vira e fala, foi o diabo. Foi o Satanás, foi o capeta. Ele me tentou. Ah, é engraçadinho. Mas você mesmo é ele. Como é que você está julgando a culpa nele agora? É você mesmo que é o diabo que está fazendo coisa errada. Todo mundo que erra, principalmente dentro das denominações evangélicas, errou, trupicou qualquer coisa. Foi o diabo. Foi ele me tentou e eu caí. Está lá. Não sabendo que ele próprio é o diabo. Vós tende por pai é o diabo. E querer satisfazer os desejos de vosso pai. Tende por pai que é Adão. Por quê? Porque Adão não errou. Ele foi homicida desde o princípio. Porque depois que Adão erra ali, o que acontece com nós? A morte passa a todos nós, gente. Quantas pessoas, quanta gente que Adão não matou com esse erro dele, todos nós ficou debaixo da morte. Ué. Até o filho vir e desfazer isso aí ó, na cruz do Calvário, para hoje nós ser livres da lei e da morte. Porque se ele não faz isso, ninguém seria justificado, não. Estava todo mundo debaixo disso aí. Ó. 1 João 3:12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Não como Caim, que era de quem? Do maligno, do diabo. Foi lá e matou o irmão dele. Mas por que matou? Porque as obras dele não eram boas. Por quê? Porque ele era filho do diabo. Ele era filho da carne, filho de Adão. Que foi o primeiro fruto que Adão teve com Eva. Vê isso aí, ó. Vê esse Caim aí, ó. Essa geração aí, ó. Que foi lá e matou o irmão dele. Porque as obras dele eram justas. Isso aí é lá, gente. João está falando lá na lei, tá? Para nós entender. Isso não encaixa para nós agora, não. João está falando aquilo ali lá na lei. É João que está falando, ó. Olha o que ele falou lá. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Quem que peca desde o princípio? Adão. Para isto, o filho do Pai se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por que o Filho veio na terra e se manifestou? Para isso aí, ó. Para desfazer toda a cagada que Adão tinha feito lá atrás no Jardim do Éden, para desmanchar aquilo tudo lá e conceder nós a vida eterna de volta. Foi por isso que ele se manifestou, para desfazer as obras erradas que Adão tinha cometido. Apocalipse 12:9. Olha lá. Tá tudo ali, ó. Aquilo ali, tudo, gente, é uma pessoa. Só que na hora que fala, a pessoa já, na hora que fala um dragão, a pessoa já pensa, vai cuspir fogo. Não. O grande dragão foi lançado fora. É um homem. Simbólico, gente. Eu tenho que ensinar aqui para nós entender, aqui para nós entrar no entretenimento aqui, entender. Eu sei que às vezes vocês não aguentam e rir aí, mas faz parte.
Faz parte do ambiente. O grande dragão foi lançado na terra. Na hora que fala o dragão, todo mundo já pensa aquele caldão, rabão voando e sapecando fogo para todo lado. Não, está falando de poder, autoridade. Sabe quem que é esse dragão aqui? Que a Bíblia está falando? Herodes é a turma dele. Lê lá em Apocalipse 12 que você vai ver lá. Ó, e a mulher estava vestida de sol e com a lua debaixo dos seus pés. E ela ia gerar um filho que ia reger as nações com vara de ferro. E o dragão perseguiu a mulher. Quem que perseguiu Maria e José? Não foi Herodes, não? Vai lá, gente, vai lá e olha se o menino está lá. Olha como é que ele está e traz notícia para mim. Por quê? Porque ele já tinha planos para matar ele, para acabar com o plano da salvação. Ele era o dragão de Apocalipse 12. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui, ó. Isso aqui que você está vendo aqui, ó. Quando fala ele é a antiga serpente, Adão. A geração de Adão é quem? Não é a geração de Caim, não? Todos são filhos da serpente. Todos herdaram o quê? A mesma coisa de Adão. Se falar com uma pessoa lá na outra geração, igual Emmanuel sempre falava, sempre estava se referindo ao quê? A linhagem de Caim. Mas é uma descendência que um fruto gerado de quem? De Adão. E o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Olha lá, viu? Todos três é um só. Serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Se você pegar aquele texto ali de Apocalipse 12 para você ler, você vai ver lá que aquilo ali tudo se encaixa em quem? Se encaixa em Israel. Tudo que aconteceu lá atrás. Não tem nada a ver com nós agora, só que está escrito que em linguagem simbólica e figurativa. Amém, irmãos? Então, nós vimos aqui. Fica qualquer texto que você lê, gente, se você vê falando serpente, vê falando diabo, dragão, coisa e tal, primeira coisa que você pensa. Eu quero até frisar aqui antes de terminar uma coisa que Antônio sempre fala. Todo mundo, quando fala em ir para o mato, fica assim, ó, ah, mas lá tem cobra, fulano. Antônio tem um ditado que sempre fala, gente, as daqui são pior. Aqui tá cheio aqui de duas pernas andando por aqui, vocês não estão vendo, não? É o ditado certíssimo que ele tá falando, ele não tá errado, é isso. E é isso mesmo, é aqui. A serpente, as cobras estão aqui, elas são as piores. Ela é pior do que aquela lá, porque aquela lá tá quieta lá, ela só vai te dar bote se você for lá na redondeza dela, na área dela, mexer com ela. Daqui não, te dá bote sem você fazer nada. A daqui te arma uma cilada e te pega sem você tá fazendo nada com ela. Não falou ali que Caim matou Abel, destruiu Abel, porque as obras de Abel eram boas e as dele eram ruins? É assim, mesma coisa está acontecendo hoje. Mesma coisa, as cobras estão aí, as serpentes estão aí nos rodeando aí, ó. Vacilou, bote come. Esqueça que rasteja, ela é réptil, é animal, tá lá pro campo afora, não. As perigosas estão aqui, como o Antônio sempre falou, é essas. Pega o linguajar dele e nós vamos ver que essas cobras são essas que estão aí, ó,